Apocalipse 16, de 17 a 21. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Aí, irmãos, retrata apenas uma parte. Depois os irmãos podem ver no capítulo 16 aí, todos os flagelos, Deus derramando sobre os homens ímpios, todo o furor da sua ira, aqueles que não estão em Cristo. Agora eu gostaria que os irmãos voltassem lá no livro de Atos, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Versículo 39 em diante, 39 a 46. Lucas 22, de 39 a 46. E saindo, foi de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a sua. Jesus, ele estava próximo de experimentar o derramar da ira de Deus sobre ele. A ira de Deus, o cálice da ira de Deus, com tudo aquilo lá que você vê lá no capítulo 16, o cálice da ira de Deus, o furor da ira de Deus, dali, algumas horas, ia se derramar sobre Cristo. E ele, na sua natureza humana, porque Jesus era 100% homem, ele estava em grande agonia, porque ele sabia o que significava o Pai derramar sobre ele a sua ira. E a agonia era tanta que ele chegou a pedir para que ele não passasse por aquele momento. Mas ele faz essa afirmação final: mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Eu quero voltar um pouquinho antes ainda, no mesmo capítulo 22, versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Irmãos, quando Jesus fala antes do meu sofrimento, passa de mim este cálice, será que ele está falando somente do martírio físico que ele iria passar? Da coroa de espinho, da prisão, dos chicotes? Irmãos, quando nós começamos a ler a respeito dos mártires,
do cristianismo, lá na igreja primitiva, e durante toda a história, nós presenciamos, nós testemunhamos de homens que iam cantando para o martírio. Eles iam felizes para o martírio. Alguns pediam o martírio como um sinal de que eles estavam seguindo a Cristo. Agora, como que Cristo, se vocês verem ali no próprio capítulo 22, a agonia dele era tanta que ele chegou a verter sangue no lugar do suor. Então, será que era somente porque ele ia ser chicoteado, porque ele ia passar pela crucificação? Também era, porque o seu sofrimento foi indizível, inigualável, mas principalmente ele estava em agonia diante do derramar do cálice da ira de Deus nele. Agora, por que tudo isso aconteceu? E é interessante aqui, porque ele fala assim, eu desejei ansiosamente comer convosco esta Páscoa. E daí eu faço uma pergunta, né? Com que ansiedade nós esperamos esse momento de celebrarmos a ceia do Senhor? Ou será que é uma coisa acidental? Se der eu vou, se não der eu não vou. Não é? Mas Jesus fala assim, eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e disse, e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Irmãos, a doutrina da substituição é a doutrina mais difícil de ser compreendida pelas pessoas. Elas não conseguem compreender e elas não conseguem aceitar. Por uma série de razões. Entre elas, porque elas se acham boas o suficiente para que o cálice da ira de Deus não seja derramada por elas. Elas se acham boas o suficiente para achar que tudo aquilo que Cristo sofreu não foi por elas, foi pelo vizinho, foi por outra pessoa, foi pelo próximo, não por si. Mas quando nós compreendemos de que todo o sofrimento de Cristo, todo o derramar da ira de Deus sobre Cristo foi por mim, porque quando eu falo assim, por nós estamos pulverizando aquilo que aconteceu. Mas quando eu falo assim, foi por mim que isso aconteceu. Então, aqui quando o Cristo está falando que o meu corpo que é oferecido por vós, e o meu sangue que foi derramado por vós, ele está falando assim, eu vou sofrer o derramar do cálice da ira de mim, de Deus, sobre mim, no lugar de vocês. Então vocês não vão passar pelo derramar da ira, do cálice da ira de Deus, porque eu vou suportar o cálice da ira de Deus no lugar de vocês. E uma coisa que eu quero ressaltar aqui, irmãos, é que não é uma coisa assim, condicional. Olha, eu vou fazer isso se vocês fizerem tal coisa. São coisas definitivas. São coisas que foram feitas no passado. É uma obra completa. Então, o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã? Nós estamos lembrando e celebrando e agradecendo pela obra que Cristo fez por nós. É por isso que esse é um momento solene. Por isso que esse é um momento importante. Agora, embora ele seja solene e importante, a gente se esquece. Nós vamos para a nossa casa, nós vamos para os nossos afazeres, nós vamos para as nossas diversões, para o nosso trabalho, e a gente se esquece. E daí ele fala assim, fazer isto em memória de mim, para que a gente se lembre. E nós estamos aqui
para nos lembrarmos que Cristo ofereceu seu corpo, Cristo derramou seu sangue, Cristo sofreu o derramar do cálice da ira de Deus sobre ele no nosso lugar. E é isso que nós vamos lembrar e celebrar agora.